tema que eu queria falar é quando a alma pede socorro. Esse é o tema para esse texto. E diz assim o texto da palavra do Senhor, Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como eu passava e com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermão e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, um fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Corrie, eu vou chamar de Corrie ten Boom, foi presa por esconder judeus na Holanda. Ela era de uma família protestante, reformada, e eles começaram a esconder judeus por conta de toda a história que nós conhecemos. Porém, ela foi descoberta e foi levada a um campo de concentração em Ravensbrück, onde sua irmã Beth morreu. Corrie descreveu um dos momentos mais marcantes da sua vida. Inclusive, tem um livro sobre a sua história e um filme sobre a sua história. Tá? As prisioneiras estavam exaustas e famintas e doentes. Mas numa noite alguém começou a recitar um salmo baixinho. E a outra respondeu. E logo na sequência dezenas de vozes sussurraram. Minha alma tem sede do Deus vivo. Corrie escreve no seu diário. Ali no inferno, na terra, minhas lágrimas eram o meu alimento. Mas Deus ainda se fazia presente. Nenhuma escuridão é tão profunda que Ele não possa entrar. O Salmo 42, irmãos, é essa oração, esse lamento, esse cântico. Na verdade, ele compõe, junto com o Salmo 43, um único cântico. De um homem que está passando momentos difíceis. Um homem que se derrama diante do Senhor, um salmista que expressa a sua sede, o seu desejo por Deus. Este salmo é uma oração apesar da angústia. É um declarar de esperança no Senhor, apesar das situações ruins que ele estava vivendo. O escritor luta com um sentimento de tristeza em sua alma por causa de um sentimento de saudade e, ao mesmo tempo, um sentimento de exclusão do momento de adoração no templo de Deus. Ele se sente excluído e essa exclusão leva ele a um estado de luto interior, a fazer questionamentos sobre estas situações. Alguns comentaristas, por exemplo, como João Calvino, acreditam que este salmo foi escrito por Davi. Charles Spurgeon também, no seu comentário, diz que este salmo está muito mais relacionado com Davi do que com os filhos de Corá,
como de repente na sua Bíblia pode estar. Nós não sabemos quem ao certo escreveu este salmo, mas nós sabemos que este homem passava por um momento delicado da sua vida. Este homem estava no momento onde a sua alma estava gritando, pedindo por socorro. Este homem está passando por uma situação adversa, uma tempestade escura da sua alma. Na maioria das vezes, a presença de Deus fica mais nítida nas noites mais escuras e frias da nossa alma. É ali, no escuro, no silêncio, que nós ouvimos a voz de Deus. E é sobre isso que eu queria rapidamente falar com os irmãos. Como atravessar a noite escura da alma. De repente, meu irmão, você que está aqui nessa manhã, você que está nos ouvindo, tem passado por alguma situação adversa, alguma situação em que você olha e não encontra saída, alguma situação em que você muitas vezes tem estado brigando com a sua alma, alguma situação em que você olha e diz: quando tudo isso vai acabar? Quando tudo isso vai terminar? Quando tudo isso vai passar, essa tempestade se acalmar e novamente eu verei o belo sol depois da tempestade? Como atravessar as tempestades ou a noite escura da alma? Em primeiro lugar, irmãos, o salmista nos mostra que devemos desejar intensamente a presença de Deus. Deseje intensamente a presença de Deus. Ele fala isso do verso 1 ao verso 4, onde ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão e os guiava até a casa de Deus. Este homem, passando pela situação adversa que ele estava vivendo, alguns dizem que ele estava excluído do templo. Como eu disse, alguns comentaristas remetem a Davi por conta da fuga de Absalão, quando ele foge de Absalão. Nós não sabemos ao certo, mas esse homem estava atravessando um momento difícil na sua história, na sua vida, no seu caminhar. E a primeira coisa que ele faz é desejar intensamente a presença de Deus. Ele usa aqui a imagem de um animal sedento por água. E é interessante que a ideia aqui, quando nós lemos assim como a corça suspira pelas correntes das águas, não é aquele animal que faz o suspiro. A ideia aqui é de um animal ofegante, é de um animal sedento, é de um animal que está desesperado para saciar a sua sede, e ele suspira audivelmente por causa da sede extrema. Essa é a ideia. O salmista é como se ele contemplasse um animal que não encontra água em lugar nenhum, e ele está ali. Eu não sei se você já teve a oportunidade de repente ver um cachorrinho de rua, um animal de rua que às vezes está procurando água e a língua sedenta e ele ofegante. Essa é a ideia do salmista, quando ele fala do seu desejo pela presença de Deus. Alguém que está em extrema sede, desesperado por saciar a sede da sua alma, do seu espírito, por estar com Deus. Esta imagem expressa o senso intenso da necessidade que o salmista estava experimentando. Ele clama, ele diz: Senhor, como este animal, como a corça, que suspira, que está sedenta pela água, para saciar a sua sede, eu preciso do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. E ele se lembra de como era a sua adoração, ele se lembra de como ele ia com a multidão para o templo, a fim de adorar a Deus.
ele remete isso e diz: Senhor, eu quero isso novamente. Eu desejo intensamente a sua presença. Davi, no Salmo 63, ele também diz algo semelhante. Ele diz no verso 1: a minha alma tem sede de Deus, e o meu corpo deseja Deus como terra árida, exausta por água. Essa é a imagem de alguém que quer a todo custo, ou melhor, a tudo, a presença de Deus, que anseia por estar com Deus, que anseia sentir a presença de Deus. Não é fácil, de repente, na noite escura da alma, nós olharmos para Deus, porque às vezes os problemas estão grandes, às vezes as tempestades estão maiores. Os discípulos no barco estavam com Jesus no barco, mas eles olharam para as altas ondas que batiam sobre aquele barco, e desesperados eles clamaram: Senhor, o Senhor não está se importando conosco, nós vamos morrer. Muitas vezes, meus irmãos, diante da noite escura da nossa alma, nós não conseguimos desejar Deus. Mas o primeiro ponto, o primeiro passo que nós devemos ter para atravessar é: deseje intensamente a palavra, a presença de Deus. Seu desejo de aproximar-se do Deus vivo não é porque Ele vai somente solucionar, mas é porque Ele é o manancial de águas vivas, como diz Jeremias 2:13. É Deus que é o manancial de águas vivas, que pode saciar a sede do nosso coração, da nossa alma. Sede que nada, absolutamente nada neste mundo, meus irmãos, pode saciar. Nada neste mundo pode matar a sede do nosso coração e da nossa alma, a não ser Jesus Cristo. O reverendo Hernandes diz o seguinte, comentando esse texto, que a maior necessidade da vida não são de coisas, mas é de Deus. Deus, irmãos, deve ser o desejo do nosso coração. Deus deve ser o desejo da nossa alma nas noites escuras, quando nada parece ter solução. Quando você olha para um lado, você olha para o outro e fala: e agora? Eu estou sozinho. Não, você tem Deus. Deus está com você. Deseje intensamente a presença de Deus. O lugar mais seguro, meu irmão, minha irmã, que você pode estar é ao lado de Deus, desfrutando da sua presença. Por isso, nessa manhã, ao atravessar o vale escuro da sua alma, a tempestade escura da sua alma, seja ela qual for que você tenha enfrentado ou está enfrentando, deseje Deus. Deseje intensamente a presença de Deus, para que Ele seja o teu suporte, para que Ele seja o teu alicerce. Deseje intensamente, é isso que ele fala: Senhor, a minha alma tem sede do Deus vivo. Não é de um Deus morto, não é de um Deus calado, não é de um Deus que deixou nós à deriva, como creem os deístas. Deus veio aqui, criou as coisas e foi embora. Não, nós temos um Deus vivo que está sentado no trono, que reina soberanamente sobre todas as coisas. Apesar delas muitas vezes serem ruins, Deus está no controle. Lembre-se, como ele diz, lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se das coisas que Deus já operou. Lembrei-me agora do Salmo 126, quando ele diz, ele declara a lembrança do que Deus tinha feito no passado, a gratidão por aquilo que Deus já tinha operado. Muitas vezes, diante da situação da nossa alma, da nossa vida, nós não conseguimos pensar e olhar para o que Deus já fez por nós. Nós olhamos a situação, nós pensamos naquilo que está acontecendo, mas Deus tem sido fiel, meu irmão, com certeza. Você tem motivos aí para se alegrar, para saber o quanto Deus já fez na sua vida, o quanto Deus já operou, cada milagre que Deus fez, cada situação que Deus já livrou você. Deseje intensamente a presença de Deus.
Em segundo lugar, como nós atravessamos a noite escura da nossa alma, reconhecendo intencionalmente a nossa fragilidade perante Deus. Olha o verso 6 ao verso 10, o que o salmista diz: sinto abatida a minha alma, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermão, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Como nós atravessamos, irmãos, a noite escura da nossa alma, reconhecendo a nossa fragilidade perante Deus. O salmista, ele não muda o seu discurso, ele não foge daquilo que ele estava sentindo, ele não camufla, não deixa camuflado os seus sentimentos perante o Senhor. Ele não pensa, eu sou de Deus, então eu não posso falar dessas coisas. Não, ele já começa dizendo: Senhor, dentro de mim está abatida a minha alma. Senhor, eu tenho passado por situação, e o verso 7 é exatamente isso: um abismo chama outro abismo. É a ideia de que, às vezes, no momento de dificuldade, outras coisas se potencializam. Pode perceber? Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, quando surge algum outro problema, aquilo se potencializa mais do que realmente é. É o que o salmista está dizendo. Esse abismo chama outro abismo, e aqui ele usa as ondas, do mar que bate sobre ele. Essa é a ideia. Ele reconhece a sua fragilidade, ele diz: Senhor, a minha alma tem estado diante de mim, querendo fazer com que eu duvide do Senhor. A minha alma tem estado dentro de mim. E muitas vezes aqui ele usa a figura dos opressores, porque alguns estudiosos têm a ideia de que ele estava exilado, e as pessoas diziam: e aí, cadê o seu Deus? Mas outros comentaristas também dizem que também é uma luta com ele mesmo. Muitas vezes, diante da noite escura da nossa alma, nós duvidamos de Deus, dizendo: e Deus, eu sou servo, eu sou crente, eu estou na igreja, eu participo, eu dou o meu dízimo, eu faço parte dos membros, eu sou pastor, e Deus onde está? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: ser cristão não é estar isento de passar dificuldades nessa vida. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, tende, porém, bom ânimo. O salmista, ele olha para a sua fragilidade e ele diz: Senhor, os meus ossos estão se esmigalham os meus ossos. Ou seja, a dor intensa. Não é que os ossos literalmente estavam se tornando pó, mas ele estava sentindo uma dor intensa diante das acusações, diante do lamento, diante da opressão. E ele trava uma luta com ele, para que o seu coração não o fizesse duvidar de Deus. Calvino, comentando esse texto, este salmo, ele vai dizer que a alma do ser humano funciona como uma oficina de Satanás, que fabrica milhares de métodos de desespero. É por isso que o salmista discute corajosamente com as suas emoções, recorrendo ao apoio de Deus, pois a menos que Deus nos fortaleça, seremos incapazes de dominar muitos pensamentos ruins que surgem constantemente na nossa cabeça. Precisamos brigar muitas vezes com a nossa alma, dizendo: olha para Deus. É isso que ele está fazendo aqui. É isso que ele está colocando, a sua fragilidade diante de Deus. No verso 8 ele diz: contudo, Senhor,
Durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus vivo. Diante da situação, diante da tempestade escura da vida, da noite escura da sua alma, ele se lembra das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são a causa, meus irmãos, de nós podermos acordar todas as manhãs. As misericórdias de Deus é a causa de você estar aqui nessa manhã, com fôlego de vida, adorando ao Senhor, apesar das lutas e adversidades que você tem enfrentado na sua vida. A misericórdia, ele se lembra, em meio à sua fragilidade, em meio à sua situação, que durante o dia o Senhor concede a misericórdia. Nenhum dia, meus irmãos, amanhecerá sobre o Filho de Deus, onde ele se encontrará completamente abandonado. Deus reina, e como soberano, ele depositará sobre os seus escolhidos a sua misericórdia. Viu? Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Todos os dias a misericórdia do Senhor é depositada sobre você. Mesmo diante da noite escura da alma, quando nada tem solução, saída, luz no fim do túnel, lembre-se da misericórdia do Senhor, que se renova sobre você. Sondar a causa da nossa tristeza é geralmente a melhor cirurgia para o nosso pesar. Saber e falar para Deus o que nós estamos sentindo, como está a nossa alma, é reconhecer intencionalmente a fragilidade, a nossa fragilidade perante Deus. É dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não entendo, mas Tu entendes. Senhor, eu não aguento, mas é Tu quem me sustentas. É declarar a nossa fragilidade diante de Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente, bem presente nas tribulações. Deus é o teu socorro. Confie, mas antes, derrame o seu coração. Exponha a sua fragilidade. Diga: Senhor, eu estou tentando ir com a minha força, mas eu sei que eu não vou conseguir. Com a força do meu braço, meu irmão, sinto muito, você não vai conseguir. Mas quando você olha para Deus, reconhece a misericórdia dEle, reconhece a graça dEle, reconhece a soberania dEle, Ele te ajudará a avançar. Em último lugar, irmãos, como nós podemos atravessar a noite escura da nossa alma? Nós precisamos depositar inteiramente a nossa esperança no cuidado de Deus. Vamos para o verso 5 e o verso 11, que são as estrofes deste salmo. 2 vezes ele repete a mesma coisa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O verso 11, ele repete a mesma coisa. A palavra abatida aqui é a palavra conturbada. É a ideia de alguém que está muito aflito. É alguém que está com o seu coração, com a sua alma em guerra. O salmista entra em diálogo com a sua alma, a fim de acalmar as vozes do interior que estavam o levando a desconfiar no cuidado de Deus. As situações temporárias, se é que assim a gente pode chamar, uma noite escura da nossa alma, mas as situações adversas que estavam se levantando sobre aquele homem, o faz olhar para dentro de si, a sua alma o questionar, dizendo: onde está o teu Deus? E aí ele olha para a alma, ele olha para si e diz: olha a minha alma, por que você está abatida? Por que você está conturbada? Por que você está apavorada? Por que você está com medo dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei. Meu irmão, você que está aqui nessa manhã, quando a sua alma, o seu coração entrar em desavença com você, na tentativa de fazer com que você desconfie de Deus, invista tempo para silenciá-lo. E não desista até que o leve a confiar verdadeiramente em Deus. Mostre ao seu coração. Lute com ele quando ele quiser fazer com que você desconfie de Deus ou do cuidado de Deus. A palavra aqui que o salmista usa, espera em Deus, não é cruzar os braços. Não é essa espera que, estou esperando minha sogra me ligar para mim e almoçar lá na casa dela. Não é essa espera. É a espera de esperança. De saber que Deus está cuidando. É isso que ele fala. Espera em Deus. Espera em Deus, porque Ele é o meu auxílio. E eu vou o louvar. Eu o louvarei. Um teólogo reformado chamado William Gurnall, ele diz o seguinte, que a esperança nunca promove tanta alegria quanto na aflição. É sobre uma nuvem cheia de água que o sol pinta as curiosas cores do arco-íris. Há duas graças que Cristo utiliza acima de qualquer outra para encher a alma de alegria. A primeira é a fé e a segunda é a esperança. A fé revela à alma o que Cristo fez por ela e assim a consola. A esperança reaviva a alma com novidades do que Cristo fará. Ambas fluem da mesma fonte, Cristo e a sua promessa. Deposite inteiramente a sua confiança em Deus, meu irmão. O cuidado de Deus sobre a sua vida. Ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, confie no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas dos currais sejam roubadas, não haja mantimento, ainda que as coisas caminhem de mal a pior, Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Salmo 33, 20 diz, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Confie em Deus, meu irmão. Confie que o Senhor tem cuidado da sua vida. Mas Daniel, você não sabe o que eu estou passando. Deus sabe. Daniel, você não sabe a situação. Deus sabe. Daniel, você não conhece. Deus conhece. Deus sabe. Paulo diz que as lutas momentâneas dessa vida não se comparam com aquilo que Deus tem reservado para nós. Em outro trecho, Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aqueles que foram chamados para ser imagem de Jesus. Deus está no controle, meus irmãos. Apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, Deus está no controle, cuidando de cada detalhe da sua vida. Olha comigo, eu queria pedir para o Douglas projetar Jó, capítulo 42, versículo 1 e 6. Se você depois tiver a oportunidade de ler o livro de Jó, você vai ver que ele, a partir do capítulo 38, começa a fazer uma série de questionamentos a Deus. E aí Deus começa a lhe dar respostas que ele não consegue argumentar. Diante do sofrimento, diante das adversidades que ele viveu, ele fala com Deus e Deus depois o diz, a partir do capítulo 38, o mostra quem Deus é e onde Deus está. Que Deus tinha o controle, que Deus mediu as águas, que Deus fez todas as coisas. E Deus sempre fala, onde tu estavas? Quando fiz tal coisa? Onde tu estavas? Aí no verso 42, põe aí, Douglas, por favor. A partir do versículo 1, Jó diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Versículo 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas passando pela noite escura da alma, eu te conheci, Senhor. Agora eu te conheço, agora eu sei quem tu és. Meu irmão, minha irmã, Deus está contigo nessa noite escura da sua alma. Deus está com você atravessando esse momento. Por mais que você ache que não, mas com certeza no final você vai declarar igual Jó: eu te conhecia porque eu ouvia, mas agora eu te conheço porque o Senhor está comigo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude, te ajude a atravessar a noite escura da sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós passaremos. Se você ainda não passou, um dia chegará essa noite escura da alma. Nós não estamos isentos das dificuldades, dos problemas, porque nós somos crentes, ou porque nós não temos fé, como algumas ideias teológicas que a gente vê surgindo no nosso meio dizem: ah, você está passando por isso porque é falta de fé. Não, meu irmão. É um momento de nós aprendermos. Em 2009, eu tinha 19 anos, e meu pai foi acometido por uma depressão. Eu chego em casa, encontro meu pai debaixo da cama tremendo. E por 3 dias meu pai não saiu do quarto. Eu sou o filho mais velho, tive que eu e minha mãe se virar. Mas o que eu mais ouvi das pessoas era a falta de fé. Meu pai não aceitava que a gente precisava ir procurar um médico, alguém para ajudá-lo. Ele teve uma crise muito forte de burnout, e junto com isso veio a síndrome do pânico. E ele não aceitava. E por 3 meses, irmãos, nós atravessamos essa noite escura da alma. Aquele receio, aquela angústia de algo aconteceu, de você chegar em casa e cadê o seu pai? Mas a gente precisa olhar para Deus e saber que Ele cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão. Por mais que a situação seja difícil, Ele zela pela tua alma. Nada do que nós passamos se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Encerro com a frase do Philip Melanchthon. Ele diz o seguinte: este salmo é nosso pela fé. Este salmo é seu, meu irmão. Muitas pessoas carregam, na igreja, muitas pessoas carregam tristezas imensas, algumas maiores que outras. Aprendamos todos que a vontade de Deus é que não nos entreguemos a essas tristezas, mas persistamos com fé e esperança. Mesmo quando as ondas de maior tristeza nos atingem, deixando-nos assustados, precisamos nos erguer com a expressão em que o salmista se sustenta: espera em Deus. Não desanimem de Deus, mas creem que pela sua misericórdia, graças ao seu Filho, o mediador, o nosso Salvador, Jesus Cristo, vocês serão verdadeiramente acolhidos por Deus. Que Deus nos ajude a desejar intensamente a sua presença, a reconhecer intencionalmente a nossa fragilidade e a depositar inteiramente a nossa confiança no cuidado dele.